Tem muitos lugares com realidades incríveis, mas tem um cantinho do mundo onde paisagens irreais convivem com tribos ainda não contatadas, cidades onde chove peixes e histórias tão lendárias quanto a das Amazonas, mulheres guerreiras que tinham vários amantes, só para procriar, já que criavam suas filhas sozinhas, entregando ou descartando os meninos para preservar sua linhagem. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar pelo Brasil, um dos países mais exóticos, extremos e alucinantes do planeta. O Brasil, a maior nação da América do Sul, cuja capital foi criada em apenas 4 anos no meio da selva, uma cidade em forma de avião que pode ser vista do ar, construída do nada e agora habitada por milhões de pessoas. Uma terra de natureza extrema que tem desertos espetaculares que parecem irreais, mais praias do que quase qualquer outro país, ilhas proibidas cheias de cobras venenosas e a selva mais enorme e selvagem, onde vivem tribos milenares, algumas que têm macacos como parte da família, e outras onde a passagem para a vida adulta é medida suportando a dor mais brutal conhecida pelo ser humano, a picada das formigas-bala. Em outras tribos, como os Munduruku, as mulheres podem ter relações com vários homens durante a gravidez, acreditando que assim fortalecem o bebê com a força de vários pais. Costumes profundamente ligados à beleza única de suas mulheres e a um culto extremo ao corpo, já que é o segundo país com mais cirurgias plásticas do mundo e foi aqui que foi inventado o fio dental, o biquíni mais minúsculo do planeta. Prepare-se para conhecer as curiosidades mais selvagens do Brasil, para descobrir os segredos do carnaval mais erótico e multitudinário do mundo, com fantasias que valem mais do que um carro novo, milhares de corpos seminus e o costume do beijo livre, onde qualquer pessoa pode se beijar sem compromisso, e passear pelas favelas mais perigosas, onde acontecem concursos de Miss Favela e são organizados passeios clandestinos de turismo radical. Vamos lá! No coração da selva mais vasta e profunda do planeta, escondida entre rios imensos, montanhas escarpadas e praias infinitas, ergue-se o Brasil, uma nação tão bela quanto fascinante. Uma terra onde a natureza ainda ruge com força, onde culturas ancestrais sobrevivem ao passar do tempo e onde o espírito da festa mais famosa do mundo se mistura com a beleza, o erotismo e a devoção mais intensa. O Brasil é o maior país da América do Sul e o 5º maior do mundo. Faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, exceto 2, Chile e Equador. Apesar do tamanho enorme, o Brasil tem uma densidade populacional surpreendentemente baixa. Isso significa que vastas regiões do seu território continuam praticamente inexploradas, sem ter sido contactadas ainda. Isso tem muito a ver com o fato de o Brasil abrigar algumas das culturas mais antigas, desconhecidas e incríveis do mundo. Tribos que vivem como há séculos, com tradições e costumes tão incríveis que parecem impossíveis e saídos de outra época. Em breve você conhecerá essas tribos e detalhes como o ritual de iniciação com formigas-bala, a tribo nômade mais ameaçada do planeta que caça com arcos e tem macacos como parte de sua família, ou rituais pelos quais as mulheres Munduruku mantêm relações com vários homens durante a gravidez, buscando fortalecer seus bebês. Essa baixa densidade populacional também tornou possível algo que parece impossível em outros cantos do planeta: a existência de lugares completamente virgens. Por isso, o Brasil é um país que parece feito para surpreender. Em cada canto, há histórias, lendas e paisagens que parecem ter saído de outro planeta. Alguns dos lugares mais incríveis não estão marcados nas rotas turísticas tradicionais, e outros são tão misteriosos que até os próprios brasileiros falam deles com admiração. Um dos mais intrigantes é uma pequena ilha conhecida como Ilha da Queimada Grande, embora quase todo mundo a chame de outra forma: a Ilha das Serpentes. Queimada Grande é um desses lugares onde a natureza impõe regras diferentes. Talvez por isso seja considerada uma ilha proibida para os humanos. Nessa ilha, em apenas 43 hectares, tem a maior concentração de cobras venenosas por metro quadrado do mundo todo. Estima-se que tem entre 1 e 5 cobras por metro quadrado, o que faz dela um dos lugares mais perigosos do planeta. O mais impressionante é que essas cobras não são comuns.
A espécie mais temida é a Bothrops insularis, uma víbora dourada cujo veneno pode causar uma parada orgânica em questão de minutos. Essa espécie só existe nessa ilha e em nenhum outro lugar do mundo, o que torna esse lugar uma espécie de cápsula do tempo natural, uma reserva viva de uma espécie que evoluiu isolada durante milhares de anos. Por causa do risco que representa, a entrada na ilha é totalmente proibida para o público. Só alguns cientistas, com autorização do governo e acompanhados pelas Forças Armadas brasileiras, podem visitá-la para fazer estudos. O resto só pode imaginá-la de longe, como um mistério deste país fascinante, onde ainda existem lugares onde o ser humano não tem controle e a natureza segue suas próprias regras. Mas se a Ilha das Cobras pode ser um desafio para a vida, há outro canto do Brasil que parece desafiar a lógica. No nordeste do país, no estado do Rio Grande do Norte, existe uma cidade chamada Mossoró, que guarda um fenômeno fascinante. Em certas épocas do ano, nesta cidade literalmente chove peixes. Como se fossem gotas que tomaram forma. Em Mossoró, os peixes caem do céu, deixando os moradores espantados, embora para muitos já seja algo normal. Esse fenômeno é causado pelas chamadas trombas marinhas ou correntes de ar superfortes, que se formam nas áreas próximas, e ao se elevarem, podem sugar pequenos animais aquáticos, como peixes ou sapos. Quando essas nuvens cheias de água e vida chegam à terra firme, elas soltam sua carga junto com a chuva. Muitas vezes, os peixes sobrevivem ao impacto e são recolhidos pelos vizinhos, que os consideram um presente do céu, quase literalmente. Esses cenários tão diferentes entre si são apenas uma amostra da variedade de maravilhas que este país tem a oferecer. Mas se há um lugar que simboliza a essência desta terra selvagem, livre e profundamente viva, esse lugar é a Amazônia. O pulmão verde do planeta, uma floresta tão vasta que ainda é em grande parte inexplorada. O lugar com o maior número de espécies animais do mundo, incluindo mais de 3.000 tipos de peixes. Na Amazônia, o ar é mais denso e úmido. As árvores atingem alturas impressionantes, de modo que muitas vezes a luz não chega ao solo. A Amazônia não é só uma floresta. É um ecossistema próprio, um mundo dentro do mundo. O que poucos sabem é que essa imensa selva gera seu próprio microclima. As árvores transpiram umidade em tal quantidade que ajudam a formar nuvens e provocar suas próprias chuvas. Em alguns trechos do rio Amazonas, as águas são tão calmas e vastas que refletem o céu com tanta perfeição que parecem espelhos infinitos. Tem áreas que nunca foram completamente mapeadas e outras onde nenhum ser humano jamais pisou. Esse lugar tem milhares de espécies que ainda não foram descobertas pela ciência, além de culturas e tribos que vivem completamente isoladas, com línguas, tradições e costumes que não existem em nenhum outro lugar do planeta e que você vai conhecer em detalhes. Mas além dessas belezas naturais e lugares únicos, o Brasil possui um dos litorais tropicais mais extensos do planeta, com mais de 7.000 quilômetros de praias, manguezais, falésias, baías e areias douradas. Algumas dessas praias alcançaram fama mundial, como a mítica Ipanema, uma realidade que mistura elegância, juventude, beleza e mar. Seu calçadão, seus bares ao pôr do sol, a arte urbana nas ruas e a forma como o sol se esconde atrás das montanhas enquanto o mar se tinge de fogo criam um espetáculo diário difícil de esquecer. Não muito longe, Copacabana oferece outro cartão postal icônico. Com seu calçadão de mosaicos ondulantes, seu ambiente vibrante e sua mistura de culturas, é talvez uma das praias mais fotografadas do planeta. Aqui, o corpo também se torna paisagem, já que as praias brasileiras são conhecidas não só pelo seu ambiente natural, mas também pelo seu povo, com corpos bronzeados, sorrisos abertos e um estilo de vida despreocupado que parece andar ao ritmo da samba. Entre todos os elementos que tornaram famosas as praias brasileiras, há uma peça de roupa icônica que nasceu nessas costas e depois conquistou o mundo: o famoso fio dental e a tanga brasileira. Embora sejam frequentemente mencionados juntos, eles não são a mesma coisa. A tanga brasileira oferece uma cobertura mínima, mas com cortes que realçam a silhueta feminina de forma elegante, enquanto a fio dental reduz ainda mais o tecido na parte de trás.
deixando apenas um fio que enfatiza o formato do bumbum, que é como se referem no Brasil ao traseiro ou aos glúteos. Nesse país, o bumbum das mulheres é o principal foco de desejo dos homens, mais ainda do que os seios. E isso tem muito a ver com o fato de que tanto a tanga brasileira quanto a fio dental foram inventadas aqui. Essas peças se popularizaram no Brasil nas últimas décadas, e graças à influência das praias brasileiras e do turismo, rapidamente se espalharam internacionalmente como símbolos de liberdade, sensualidade e confiança corporal. Essa estética está muito ligada à cultura corporal brasileira, onde o bumbum é o foco principal do desejo masculino e um verdadeiro orgulho para muitas mulheres. No Brasil, por isso, não é raro que, mesmo nas favelas, muitas mulheres invistam em procedimentos estéticos como gluteoplastias, lipoesculturas e outros tratamentos para realçar essa parte do corpo, refletindo a profunda importância cultural que a beleza e os cuidados pessoais têm na sociedade brasileira. Por tudo isso, a fio dental e a tanga não só complementam a beleza natural das praias, mas também representam uma expressão de identidade e autoestima no Brasil. Uma realidade muito ligada à beleza das pessoas e seus carnavais, como descobriremos mais tarde. Mas antes disso, tem outras curiosidades do Brasil que é legal conhecer, como a origem do nome do país. A origem vem de uma árvore, o pau-brasil, de onde tiravam uma tinta vermelha muito valorizada na Europa. Essa tinta, conhecida como brasileína, era um produto muito procurado na Europa para tingir tecidos, principalmente nos séculos XV e XVI. Devido à grande importância econômica e comercial dessa árvore para os primeiros colonizadores portugueses, o território começou a ser conhecido como Brasil. O Brasil foi colônia portuguesa desde o século XV, quando os europeus chegaram a essas costas pela primeira vez. É por isso que, embora seja cercado por nações de língua espanhola, é o único país da América do Sul cuja língua oficial é o português. O passado do Brasil é uma mistura vibrante de povos indígenas, colonos europeus e milhões de africanos que foram trazidos em condições terríveis durante a época colonial. O resultado disso, junto com os povos milenares escondidos nas selvas, é uma das misturas culturais mais ricas e diversas do planeta. Uma fusão que não se sente só na música e na gastronomia, mas também nos rostos do seu povo. Na verdade, para muita gente, as mulheres brasileiras estão entre as mais bonitas do planeta. Um ideal de beleza que mistura traços europeus, africanos e indígenas, e que cativa fotógrafos, artistas e viajantes há gerações. Essa mistura, essa espiritualidade e essa devoção também fizeram do Brasil o país com mais católicos do mundo, com mais de 120 milhões de fiéis. Talvez por isso, no alto do Morro Corcovado, na vibrante cidade do Rio de Janeiro, se ergue um dos símbolos mais reconhecidos do mundo, o Cristo Redentor. Poucos sabem que essa imponente estátua foi transportada em milhares de peças da França e cuidadosamente montada entre 1926 e 1931, tornando-se um emblema de fé e esperança para o Brasil e o mundo. Hoje é muito mais do que uma figura religiosa. É um símbolo de esperança, fé e identidade nacional. Essas crenças também estão ligadas a outro símbolo poderoso do país, a bandeira, que representa o céu real visto do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, dia em que foi proclamada a República. Nela, cada uma das 27 estrelas representa um dos estados do país. Pensando em estados e cidades, muita gente acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Mas não é, porque a capital atual é Brasília, uma cidade que não nasceu de forma tradicional, mas foi construída em um tempo recorde de apenas 4 anos. Inaugurada em 1961, Brasília foi planejada do zero no meio do cerrado interior do país, como uma aposta ousada para unir e desenvolver uma região até então quase desabitada. Seu projeto tem a forma de um avião visto do céu, com cada bairro e avenida estrategicamente localizados para criar uma cidade futurista e funcional. Uma cidade enorme com seus prédios icônicos e sua estrutura única, que surgiu do nada em um tempo recorde, tornando-se um símbolo de modernidade e progresso. Mas suas duas cidades mais famosas são o Rio de Janeiro,
onde todo ano rola o carnaval mais erótico e cheio de gente do mundo, cheio de surpresas que vão te deixar de boca aberta. E São Paulo, uma das metrópoles mais pópulas do hemisfério sul, onde rola um fato curioso que pouca gente sabe. Aqui se come mais pizza do que em qualquer outra cidade fora da Itália. Na parte final da viagem, vamos te ajudar a descobrir a melhor maneira de chegar e aproveitar esse país mágico, considerado um dos mais econômicos da América. Como você vai ver, viajar para o Brasil e se locomover pelo país é muito mais fácil do que muita gente imagina, graças aos mais de 4.600 aeroportos, sendo o segundo país do mundo com o maior número, atrás apenas dos Estados Unidos. Uma realidade que permite chegar a lugares remotos e paraísos escondidos em poucas horas. Um país que atrai visitantes do mundo todo por vários motivos, entre eles, o café. Um dos mais deliciosos e comuns do mundo, já que o café brasileiro representa mais de 30% do mercado mundial e é líder em exportação há mais de 150 anos. Mas esse país também guarda surpresas que poucos imaginam. No sul do país, no estado de Santa Catarina, existe uma cidade tão peculiar que parece ter sido transportada do coração da Europa. Essa cidade se chama Blumenau, e o que mais chama a atenção nela é que sua arquitetura, gastronomia e tradições te transportam para a Alemanha. Em Blumenau, as casas de madeira, os festivais de cerveja e os trajes típicos fazem com que muitos visitantes sintam que mudaram de continente sem perceber. Mas no Brasil existem realidades muito mais extraordinárias do que a cidade de Blumenau. Culturas que não se veem, escondidas nas profundezas das selvas mais densas do planeta. Tribos que vivem de maneira tão diferente do mundo moderno que parecem ter saído de um romance de aventuras. Realidades selvagens, extremas e profundamente humanas, que agora vamos conhecer. Antes disso, aproveitamos para pedir que você curta e se inscreva no Mundo Sem Censura. Toda semana você poderá curtir vídeos tão interessantes quanto este para conhecer o mundo da melhor maneira. Então, obrigado. Entre as tribos mais surpreendentes que ainda habitam a Terra hoje, boa parte se encontra no interior deste país, escondida entre selvas frondosas e mantendo tradições e rituais que, como você verá, são únicos no mundo. Entre essas tribos se destacam os Pirahã, um povo que parece viver no presente mais absoluto. A língua deles não tem palavras para números nem tempos verbais, o que reflete um estilo de vida focado no aqui e agora. Por exemplo, eles não têm termos para ontem ou amanhã, apenas para agora ou antes, num sentido muito limitado. Isso significa que eles não conseguem pensar ou falar facilmente sobre eventos passados ou futuros como a gente. Para eles, o conceito de passado ou futuro simplesmente não existe no seu pensamento cotidiano. Por isso, os Pirahã não se preocupam com o que já aconteceu nem com o que está por vir. Em vez disso, eles se adaptam completamente ao momento presente. A língua deles não só descreve a realidade, mas também molda a forma como entendem e vivem o mundo, fazendo com que cada instante seja a única coisa que realmente importa. Embora nas últimas décadas tenham tido algum contato com o mundo exterior, muitos Pirahã continuam mantendo seu modo de vida ancestral, vivendo em harmonia com a floresta amazônica. Mas existe outra tribo que não vive com tanta harmonia, já que é considerada a tribo mais ameaçada do planeta, uma comunidade nômade conhecida como os Auá, que ainda vive sem contato com a civilização. Alguns membros da tribo Auá ainda vivem em total isolamento, caçando com arcos artesanais e movendo-se furtivamente pela selva que habitam há séculos. O mais surpreendente é que muitos deles têm macacos como companheiros inseparáveis, não apenas como animais, mas como verdadeiros membros de sua família. Esses macacos, que se movem com agilidade entre as árvores, ajudam nas tarefas diárias e oferecem companhia em um ambiente onde a solidão pode ser opressora. Para os Auá, essa relação vai muito além da simples convivência. É um laço que reflete um respeito e uma conexão única com a natureza. No entanto, essa harmonia ancestral está sob constante ameaça, já que os territórios dos Auá estão sendo invadidos por madeireiros ilegais que destroem a floresta, reduzindo pouco a pouco o espaço vital da tribo e colocando em risco não só sua cultura,
mas também a sobrevivência dessas comunidades e de seus companheiros inseparáveis. A luta dos Awa não é só para manter suas terras, mas para preservar um modo de vida que representa um vínculo sagrado entre o homem e a natureza, uma conexão que poucos no mundo ainda mantêm. Mas se essas tribos já parecem incríveis para você, existem outras com rituais e tradições ainda mais surpreendentes. Uma das tradições mais impressionantes está relacionada às formigas bala, conhecidas cientificamente como Paraponera clavata. Essas formigas são famosas por sua picada extremamente dolorosa, considerada a mais intensa do reino animal. Na verdade, a dor que causam é tão forte que é comparada à sensação de levar um tiro, daí o nome popular. As formigas bala são as principais protagonistas do ritual de iniciação dos jovens da tribo Saterimawe, possivelmente um dos mais dolorosos do mundo. Para mostrar sua coragem, força e passagem para a idade adulta, esses jovens Saterimawe precisam colocar as mãos em luvas tecidas cheias de ninhos dessas formigas. Durante vários minutos, eles aguentam a dor de centenas de picadas ao mesmo tempo. Esse ritual simboliza a passagem para a maturidade, a resistência física e a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida adulta dentro dessa tribo milenar. Em contraste, as jovens de outra tribo conhecida como Ticuna enfrentam outro tipo de ritual para entrar na idade adulta. O ritual de iniciação das jovens Ticuna é realizado após a primeira menstruação, fazendo-as viver isoladas durante vários meses num lugar especial, onde aprendem sobre as responsabilidades e mudanças que a maturidade traz. Um processo de crescimento que inclui a preparação para as suas futuras relações íntimas dentro da comunidade. Entre todas essas tradições, talvez a da tribo Munduruku leve a palma em termos de extraordinário. De acordo com as crenças das mulheres Munduruku, é benéfico que as grávidas tenham relações com vários homens da tribo para fortalecer o bebê, numa prática conhecida como paternidade partível. Essa ideia, que pode surpreender muitos, reflete uma forma diferente de entender a família e os laços de sangue, onde a força da criança depende da contribuição de vários pais. Falando em crenças profundas, os Yanomami são uma das tribos mais conhecidas do Brasil, não só pelo seu modo de vida no meio da selva, mas também pelos seus rituais funerários complexos. Para eles, a morte é um processo em que o espírito do falecido precisa ser libertado, e para isso eles fazem cerimônias com cantos e danças que podem durar dias. Essas tradições são cheias de simbolismo e refletem sua conexão íntima com a natureza e o ciclo da vida. De acordo com crônicas do século XVI, exploradores e colonos europeus relataram a existência de mulheres que viviam em comunidades onde os homens quase não participavam, reunindo-se com elas apenas para procriar, e depois criando suas filhas em um ambiente dominado por mulheres. Essas mulheres foram apelidadas de Amazonas, devido à região em que viviam, e eram consideradas guerreiras temíveis, tanto por outras tribos indígenas, quanto pelos colonos que chegaram ao Novo Mundo. Algumas lendas até contam que, para melhorar sua habilidade com o arco e flecha, essas mulheres chegavam a cortar um seio, uma imagem que alimentou durante séculos o fascínio por essas guerreiras que dominavam a selva e a guerra. Muitas das lendas sobre as Amazonas têm eco em práticas reais de algumas tribos indígenas atuais do Brasil. Por exemplo, em várias comunidades tupi-guarani, as mulheres tinham e têm liberdade para escolher seus amantes antes do casamento, e em certos casos, podem manter relacionamentos paralelos, o que reflete uma visão diferente e muito mais flexível sobre as relações íntimas do que se via na Europa naquela época. Além disso, em algumas tribos da região do Xingu, os papéis de gênero eram bem mais fluidos em comparação com os padrões tradicionais europeus ou norte-americanos. As mulheres participavam ativamente da caça, da defesa de suas comunidades e até em posições de liderança, algo que desafia muitas das ideias pré-concebidas sobre o papel feminino nas sociedades indígenas e sugere uma realidade mais complexa e diversa. Por tudo isso, acreditava-se e ainda se acredita que, muito antes da Mulher Maravilha, existiam mulheres que reinavam nessas selvas, decidiam com quem ter relações íntimas e mandavam os homens caçar ou obedecer.
Hoje, acredita-se que essas mulheres ainda possam estar presentes no Brasil. Uma verdade que descobriremos mais adiante neste documentário. Antes de continuar, aproveitamos para perguntar: você seria capaz de untar suas mãos com formigas-bala e esperar que elas te picassem? O que você acha do fato de grande parte do mundo ter adotado a tanga brasileira ou o fio dental? Isso é usado no seu país? Você é mais apaixonado pelo bumbum ou gosta mais de outras partes do corpo? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Sua opinião é a melhor forma de apoiar o mundo sem censura para continuar trazendo conteúdo tão fascinante como este todas as semanas. Obrigado. Além das tribos únicas que habitam a Amazônia, existem comunidades nesta enorme selva que desenvolveram suas próprias leis e formas de convivência, muito diferentes das cidades modernas. Essas comunidades, isoladas e protegidas pela densidade da Amazônia, regulam seus territórios com regras próprias, que muitas vezes são incompreensíveis para quem não as conhece. Por isso, alguns desses lugares podem ser considerados entre os mais perigosos do planeta, para quem tenta entrar sem respeito ou preparação adequada. Em várias áreas ao redor de cidades como Porto Velho, no estado de Rondônia, e em regiões remotas do estado do Pará, existem comunidades onde atividades ilegais, como a extração artesanal de ouro ou outros recursos naturais, se enraizaram, gerando conflitos constantes. Esses lugares representam um risco real para visitantes ou exploradores desprevenidos, já que a selva protege essas populações, mas também dificulta qualquer tentativa de controle ou vigilância. Isso as torna espaços onde as regras não escritas da selva e a tradição têm um peso real e decisivo. Entre esses cantos extremos e surpreendentes, embora neste caso não perigosos, encontra-se um lugar que parece saído de um romance de mistério: Fordlândia. Esta cidade fantasma, criada pelo magnata Henry Ford no meio da selva amazônica, foi uma experiência ambiciosa para cultivar borracha e levar o progresso industrial ao coração verde do Brasil. No entanto, a aventura terminou em fracasso retumbante, pois a falta de adaptação ao clima e à cultura local, juntamente com problemas logísticos e sociais, condenaram a cidade ao abandono. Hoje, Fordlândia é um lugar misterioso onde as ruínas de fábricas e casas se misturam com a vegetação, testemunho de um sonho impossível em um país tão fascinante quanto selvagem. Continuando com paisagens extraordinárias, poucos lugares no mundo podem competir com a beleza e singularidade dos Lençóis Maranhenses. Este lugar é um deserto, sim, mas não um deserto comum. Aqui, entre dunas de areia branca e fina, formam-se lagoas de água doce durante a estação das chuvas, criando um espetáculo natural único. A combinação de areias que parecem ondas petrificadas e águas turquesa que se estendem por vales entre as dunas torna este lugar um oásis surpreendente e mágico. Estas lagoas podem atingir vários metros de profundidade e permanecer assim durante vários meses, atraindo uma biodiversidade adaptada a este ambiente efêmero. Esse fenômeno é causado pela impermeabilidade do solo e pelas chuvas sazonais que se acumulam nas depressões naturais, formando espelhos d'água no meio do deserto. A imagem que Lençóis Maranhenses oferece do céu é tão incomum que muitos visitantes ficam fascinados por essa harmonia entre a água e a areia, que parece desafiar as leis da natureza. Passando das paisagens para as pessoas, o Brasil também é conhecido pela sua cultura do corpo e da beleza, sendo os brasileiros e brasileiras considerados entre as pessoas mais atraentes do mundo. Uma relação muito particular com a aparência física, que se reflete na popularidade e no acesso à cirurgia plástica, já que o Brasil é o segundo país do mundo com mais cirurgias plásticas, só sendo superado pelos Estados Unidos. Esse culto ao corpo não é só uma questão superficial, mas tem raízes culturais profundas. A mistura étnica, resultado da fusão de indígenas, africanos, europeus e asiáticos, deu origem a uma diversidade de traços físicos únicos, que se combinam com um estilo de vida ativo, muitas horas de sol e uma grande tradição em cuidados pessoais. As praias brasileiras, com seu sol radiante e ambiente festivo, são um cenário natural onde essa beleza se destaca com naturalidade. Desde o uso do fio dental nas praias até certas rotinas de cuidados com a pele, ou a importância do bumbum,
que mencionamos anteriormente, essas realidades influenciam a forma como muitas pessoas cuidam e realçam essa parte do corpo, tanto com exercícios quanto com intervenções estéticas. Essa obsessão pelo corpo vai além da mera aparência visual, sendo um reflexo profundo da identidade brasileira. Tudo isso costuma estar ligado à dança e à música, realidades que são vividas como em nenhum outro lugar do planeta durante o carnaval mais multitudinário e sensual do mundo. O Carnaval do Rio de Janeiro. Esse carnaval não é só uma festa, é uma expressão cultural que atrai milhões de pessoas todo ano, entre moradores e turistas, que se entregam a 4 dias de celebração ininterrupta pelas ruas, avenidas e sambódromos da cidade. Na verdade, o Carnaval do Rio é oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o carnaval maior e mais concorrido do mundo. Uma das coisas que mais chama a atenção é o espetáculo e o alto custo de algumas fantasias. As musas do carnaval e os membros das escolas de samba usam roupas que muitas vezes custam mais do que um carro novo. Nessas fantasias, cada detalhe, cada pena, lentejuela e acessório é cuidadosamente elaborado durante meses por designers e artesãos, com o objetivo de deslumbrar e representar temas que vão desde a história até a crítica social. As fantasias muitas vezes são mínimas, extremamente sensuais, deixando muito pouco para a imaginação. Isso não é por acaso, mas parte de uma tradição que celebra o corpo e a liberdade, convidando quem participa a se mostrar sem inibições, numa explosão de cor, ritmo e energia. É por isso que todo ano milhares de pessoas desfilam seminuas pelas avenidas, se movendo ao ritmo da samba, a música que marca o pulso desse carnaval. Uma curiosidade muito conhecida e apreciada por quem participa, mas desconhecida pela maioria das pessoas, é que no Carnaval do Rio existe o beijo livre. Esse beijo livre significa que, durante as noites de carnaval, beijar dezenas de pessoas sem nenhum tipo de compromisso ou restrição é uma prática comum e aceita, um gesto que simboliza a liberdade, a alegria e a quebra das regras habituais, e que convida todos que quiserem participar a se divertir sem preconceitos. O desfile das escolas de samba é o momento mais esperado e espetacular do carnaval. Nesse desfile, cada escola prepara durante todo o ano uma apresentação que combina dança, música, fantasias e carros alegóricos monumentais, cada um contando uma história ou tema específico. Um júri avalia aspectos como harmonia, criatividade e interpretação, e no final, apenas uma escola é coroada vencedora, ganhando o prestígio e a honra de ser a melhor do ano. Por trás dessa aparente diversão, há uma preparação intensa e o compromisso de centenas, às vezes milhares de pessoas. Dos dançarinos aos músicos, passando pelos costureiros, designers e organizadores, todos trabalham com dedicação para que o carnaval seja um espetáculo inesquecível e mantenha viva uma tradição que é parte essencial da alma carioca e brasileira. Além da samba, o carnaval é cheio de outras expressões culturais e musicais que mostram a mistura única de etnias e culturas que fazem o Brasil. Essa diversidade aparece na variedade de ritmos, movimentos e roupas que enchem a festa, fazendo com que o carnaval seja diferente e surpreendente a cada ano. Para muitos brasileiros, participar do carnaval é uma forma de libertação e expressão de sua identidade. Não importa a classe social, a idade ou a origem, todos se unem para celebrar a vida com uma paixão incomparável. Essa realidade cheia de alegria e sensualidade contrasta profundamente com a vida nas favelas, bairros populares que ficam na periferia de muitas cidades brasileiras e mostram outra face da sociedade. As favelas surgiram no final do século XIX e início do século XX, quando soldados que voltavam da guerra não encontraram moradia adequada e começaram a construir suas casas em terrenos não regulamentados pelo governo. Desde então, esses assentamentos cresceram rapidamente, muitas vezes sem planejamento urbano ou serviços básicos, o que explica em parte suas condições difíceis. A falta de acesso à educação, emprego e saúde faz com que quem nasce nas favelas tenha muito menos oportunidades de progredir, ficando preso em um ciclo complexo de pobreza e desigualdade. Em muitas favelas, as estruturas sociais funcionam quase como um estado paralelo.
Grupos que controlam o território fornecem serviços básicos, segurança e justiça, devido à ausência ou insuficiência de intervenção oficial. Nessas comunidades, as regras podem ser rígidas e muito diferentes das da cidade formal. Por exemplo, em algumas áreas, as jovens não podem ter um namorado sem a permissão do dono, o chefe local. Apesar dessas dificuldades, as favelas também refletem um espírito de resistência e uma cultura própria. Entre as iniciativas mais surpreendentes estão os concursos de beleza como o Miss Favela, onde as mulheres competem por uma coroa, reconhecimento local e presentes, geralmente patrocinados pelos líderes da zona. Esses eventos são uma forma de esperança, orgulho e celebração dentro de um ambiente onde a sobrevivência é uma luta diária. Por tudo isso, algumas favelas brasileiras se tornaram destinos de turismo extremo, onde acontecem passeios clandestinos organizados para visitantes estrangeiros que querem conhecer a favela real. Curiosamente, alguns turistas chegam a pedir para ver situações de tensão intensa, uma realidade que deixaria muita gente de cabelo em pé. Essas realidades mostram a diversidade e os contrastes do Brasil, onde a alegria e a adversidade coexistem a poucos passos, revelando um país cheio de histórias complexas e profundamente humanas. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar o Brasil. Por isso, no Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo e agora contamos como você pode chegar e aproveitar ao máximo este belo país, que, como você verá, é um dos mais baratos da América. O Brasil é um destino relativamente acessível tanto para viajantes da América quanto da Europa. De países como Estados Unidos, México, Argentina ou Espanha, existem voos diretos para as principais cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. De cidades como Madrid, Lisboa ou Paris, é possível encontrar voos diretos com duração aproximada de 10 a 12 horas, dependendo do ponto de partida. Quanto aos requisitos de entrada, a maioria dos países da América e da Europa não exige visto para estadias turísticas de até 90 dias, embora seja sempre recomendável verificar essa informação com a embaixada antes de viajar. Basta levar o passaporte válido e, em alguns casos, comprovar solvência financeira e reserva de hospedagem. Uma das grandes vantagens do Brasil é que é um dos países mais baratos para fazer turismo na América do Sul, especialmente se comparado com destinos como Chile, Uruguai ou Argentina na alta temporada. Por exemplo, um jantar completo para 2 pessoas em um restaurante local pode custar entre 10 e 15 dólares americanos. Um hotel de gama média com boas avaliações pode ser encontrado a partir de 30 a 50 dólares por noite, dependendo da cidade e da temporada. Outro dado impressionante: o Brasil é o segundo país do mundo com mais aeroportos, ultrapassando os 4.600, o que facilita muito tanto a entrada quanto as viagens internas. Você pode chegar de avião a quase todas as regiões do país, incluindo algumas áreas próximas à Amazônia, o que é fundamental se você quer viver experiências autênticas com a natureza e as comunidades locais. Se o seu objetivo é visitar a Amazônia, há muitas opções acessíveis. A partir de Manaus, é possível contratar excursões de 1 a 3 dias pelo Rio Negro por cerca de 120 a 200 dólares americanos, incluindo transporte fluvial, alimentação e guia. Os roteiros mais exclusivos, que incluem pernoites em pousadas ecológicas ou experiências personalizadas com comunidades indígenas, podem custar entre 400 e 800 dólares americanos, dependendo do nível de conforto e da duração. Também existem pacotes de 1 semana ou mais que ultrapassam os 1.000 dólares, pensados para viajantes que buscam uma imersão profunda na selva. Visitar a Amazônia e entrar em contato com tribos ou comunidades isoladas é possível, mas requer planejamento e deve sempre ser feito com respeito. Algumas comunidades aceitam visitas controladas, onde é possível aprender sobre medicina natural, danças, pesca tradicional ou costumes ancestrais. São experiências transformadoras que permitem ao visitante refletir sobre outras formas de vida e conexão com a natureza. O Brasil é um país de contrastes, e embora a maioria das áreas turísticas seja segura durante o dia, é importante tomar cuidado, principalmente nas grandes cidades. Em lugares como Rio de Janeiro,
Recife ou Salvador, é melhor evitar andar sozinho à noite em áreas pouco movimentadas, e nas praias, é melhor não levar objetos de valor. Muitas cidades têm linhas de metrô seguras e é melhor usar aplicativos de transporte do que táxis convencionais. Uma tendência que ganhou força nos últimos anos é o chamado turismo extremo nas favelas. Em lugares como a favela da Rocinha, a maior do Rio, algumas agências oferecem visitas guiadas por 20 a 50 dólares americanos. Esses passeios, embora controversos, buscam mostrar o lado humano e cultural dessas comunidades, incluindo arte urbana, música funk, comércios locais e mirantes com vistas espetaculares. Em alguns casos, os visitantes até conhecem projetos sociais ou escolas administradas pelos próprios moradores. Mas é claro que é essencial ir com agências sérias e sempre respeitar as regras do lugar. Como você pode ver, o Brasil é um país fascinante e diversificado, cheio de surpresas, belezas naturais e culturais únicas. É por isso que, com um pouco de planejamento e bom senso, visitá-lo pode se tornar uma das aventuras mais inesquecíveis da sua vida. Agente do Mundo Sem Censura, espera que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e aproveitar o Brasil. Se sim, não hesite em deixar um like. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Vídeos como este você pode ver a seguir para curtir a beleza e as curiosidades de outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele e você vai curtir.